Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa, Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. De modo especial nesta terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Semana que somos convidados a intensificar a nossa vida de oração. Jesus, através do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43, vem mostrar para nós claramente que oração é diálogo, que oração é falar com Deus. Falar e escutar, escutar e falar. É ter esta intimidade. Intimidade que Jesus revela claramente no versículo 36 do Evangelho. Quando a palavra vai dizer que Jesus, após contar as parábolas do reino, ele deixa as multidões e vai para casa. E como nós precisamos entender que esta imagem de casa, da moradia, do lugar da intimidade, do aconchego. Ali, os discípulos se aproximam de Jesus. Aqui, a atitude do homem e da mulher que reza. Aproxima-se de Deus. Ter este contato próximo. Estar junto. Estar em comunhão. Estar ligado a Deus. E estando ligado a Deus, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo de perguntar. E, principalmente, não precisamos temer ouvir o que Deus nos diz. Porque esta foi a atitude dos discípulos. Esta foi a atitude dos amigos de Jesus. Lembra, o homem que reza torna-se amigo de Deus. Porque assim nos ensina São João, capítulo 15, versículo 15. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E eu digo, vós não sois mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, porque vos dei a revelar tudo o que o Pai me fez revelar. Que alegria para nós sermos amigos de Deus. Amigos de Deus, primeiro porque Ele nos escolheu, para sermos próximos dEle. E aqui, para nós, o grande ensinamento que São João Crisóstomo vai dizer para nós. Logo após despedir as multidões, Jesus permite que os discípulos lhe perguntem: Senhor, explica-nos a parábola do joio. São João Crisóstomo vai dizer que em outros momentos os discípulos até tinham vontade de perguntar, de dialogar com Jesus, mas não faziam, porque tinham medo. Logo após eles conviverem com Jesus, terem um contato mais íntimo com Ele, o medo caiu por terra e eles puderam livremente aproximar-se dele e perguntar, rezar, dialogar. Como nós precisamos hoje, nesta terça-feira, também sermos livres diante de Jesus. Perguntar a Ele tudo aquilo que necessitamos para termos mais intimidade com Ele, para podermos trilhar o caminho de amor, o caminho de salvação, o caminho que nos leva para o céu.
pois a explicação da parábola do joio nada mais é do que a explicação das coisas últimas. Aquilo que durante muitos anos a igreja ensinava e hoje ainda ensina, mas nós, padres, não falamos tanto a respeito dos novíssimos do homem. Quando Jesus explica a parábola do joio e do trigo e diz: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Jesus, ao especificar cada realidade da parábola do joio e do trigo, na verdade ele está falando sobre as coisas últimas, sobre os novíssimos do homem, que é a morte, porque todos nós passaremos pela morte. O juízo, que todos nós passaremos pelo juízo pessoal, o juízo individual, a morte, o juízo, o inferno que existe, embora muitas vezes nós não gostamos de ouvir, mas o inferno existe. E falamos sobre o paraíso. Morte, juízo, inferno e paraíso. 4 realidades que os novíssimos dos homens vêm nos ensinar a estar atento. Resumo da parábola do joio que Jesus explicou. Mas como nós precisamos hoje abrir o nosso coração para que, de fato, o Filho do Homem, que é Jesus, que nos revela todos os mistérios do reino, possa cada vez mais nos atrair a Ele, para que nós possamos ser verdadeiros amigos de Deus e trilhar com segurança este caminho que todos nós passaremos: morte, juízo. Que Deus nos guarde do inferno e nos conduza ao paraíso, que é a casa de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.